quando a gente está falando de vestibular e a gente coloca na conta listas de exercícios, simulados, provas antigas, eu costumo dizer que para cada 1 hora de teoria, durante toda a preparação, você vai ter pelo menos 2 horas de estudo individual resolvendo exercício. Deixa eu mostrar para você, né, antes de compartilhar a tela, algumas características de pessoas que passaram em medicina, tá? Que é o vestibular mais concorrido do Brasil, né? Que exige os maiores desempenhos, que exige as maiores notas. E o que a gente observa nesse processo quando a gente está estudando a galera que passou em medicina? A gente precisa de indicadores que tenham relação com o desempenho do aluno no dia da prova. Qual é o indicador que eu mais gosto? O indicador que eu mais gosto são os simulados. Conforme o aluno vai nos simulados, é mais ou menos o jeito que ele vai desempenhar lá no dia da prova, né? Então, se ele tem costume de tirar notas boas nos simulados, ele faz os simulados da maneira correta, eu acredito que ele vai ter uma nota boa, coerente com os simulados lá no dia da prova. Mas os simulados, eles acontecem ali uma vez a cada 2 semanas, uma vez por mês, depende do vestibular que você escolhe. E depende da forma como você trata os simulados. Pensando que nós, seres humanos, somos movidos muito mais pelo curto prazo e por resultados de curto prazo, os resultados de curto prazo, eles têm muito mais poder sobre nós, naturalmente, do que os resultados de longo prazo. Então eu gosto de olhar resultados de curto prazo. E no nosso caso aqui, eu gosto de olhar a quantidade de exercícios que os alunos fazem por dia. Então eu pego normalmente aqui no quadro, eu olho a quantidade de exercícios que o aluno fez durante toda a preparação e divido pelo número de dias que esse aluno teve de preparação. Tipicamente, uma preparação dura ali por volta de 200 dias, que é o ano letivo. Quem começa antes pode se dar ao luxo de ou fazer menos exercícios por dia para manter ali um número adequado de exercícios que a pessoa vai resolver. Eu tenho uma estimativa desse número, que é um número de segurança, ou a pessoa pode fazer mais exercícios do que esse número de segurança, tá? E outro indicador que eu olho também é a quantidade de redações que a pessoa faz. E além da quantidade de redações, eu olho também a quantidade de tempo que essa pessoa dedica ao estudo da teoria, que, já fazendo um adiantamento para você, deve ser consideravelmente menor do que o tempo que a pessoa dedica à prática de exercícios, né? Bom, quando a gente está falando de vestibular e a gente coloca na conta listas de exercícios, simulados, provas antigas, eu costumo dizer que para cada 1 hora de teoria, durante toda a preparação, você vai ter pelo menos 2 horas de estudo individual resolvendo exercício. Então, 2/3 do seu tempo vai ser dedicado à resolução de exercícios aproximadamente. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. No nosso exemplo de hoje, você vai ver que eu separei um pouco menos de 2/3, tá bom? Para fazer essa conta. Mas essa conta é pautada em dados reais. Então, eu vou te mostrar o primeiro dado real. Olha só, eu estou compartilhando com você aqui uma tela de uma aluna, a Camila. O nome dela está escrito errado aqui, né? Está escrito Camila Dolgoff, mas é Dolgoff, Camila Dolgoff. Essa moça, a Camila, ao longo da preparação dela, ela fez 14.981 exercícios. Quer dizer que ela sentou lá na cadeira e foi resolvendo exercícios um por um até chegar em 14.981. Se a gente arredondar para 15 mil, e se a gente pensar que a preparação tem ali por volta de 200 dias, a gente está falando de uma média de 75 exercícios por dia. Ah, Bruno, mas você falou que tem uma época que a pessoa faz simulados e faz provas antigas. Sim, o simulado, no dia do simulado, a pessoa só faz exercícios. E no dia das provas antigas, a pessoa só faz provas antigas. Então, tem dias que a pessoa estuda meio a meio teoria e exercícios, tem dias que ela estuda só exercícios. No caso da Camila, a gente está vendo aqui 15 mil exercícios aproximadamente, incluindo listas de exercícios, provas antigas e simulados. As redações, a Camila fez 156 redações,
tá? Ela fez 156 redações. E essas 156 redações, pensando aí em 40 semanas de estudo, ela fez mais ou menos 4 redações por semana, que é um número muito acima da média. Talvez por isso ela conseguiu passar em medicina na USP. E ela fez 33 simulados, tá? Ela fez 33 simulados. Agora vamos ver mais um aluno. Esse aluno é o Caio. Ele passou em 7º lugar em medicina na UFBA, talvez uma das faculdades de medicina mais tradicionais do nosso país, talvez uma das mais concorridas. E você observa que ele fez 17.500 exercícios. Ele fez mais exercícios que a Camila, né? Então ele fazia mais exercícios por dia, na média, do que a Camila. Mas ele fez menos redações e menos simulados. Ainda assim, se a gente pensar numa lógica de 200 dias de preparação, ou seja, ali mais ou menos umas 40 semanas, ele fez pouco menos de 3 redações por semana, que é um número que eu considero bom. Se a pessoa faz de 2 a 3 redações por semana, ela está muito acima da média, ela está bem à frente dos candidatos concorrentes. E ele fez 22 simulados, o que dá aí mais ou menos uma média de um simulado a cada 2 semanas, que é um número muito bom de simulados, um pouco mais, na verdade, mas é um número muito bom de simulados.